Olá, meu querido estudante da segunda série do ensino médio, bem-vindo aqui a essa aula de matemática. Como você já sabe, eu sou o professor Walter Pessoa, estou aqui com você com muita alegria, muita dedicação, toda a energia para você ter o melhor resultado em nossas aulas de matemática, tá certo? Então, galera, eu queria começar essa aula de hoje fazendo a você e a toda a sua família um convite. Você vai agora, você que tem celular Android, vai agora lá no Google Play e baixa um aplicativo, o aplicativo que vai passar agora na tua tela. Solta o aplicativo na tela, por favor. Esse aplicativo é o Atende em Casa, exato. Esse aplicativo ele foi criado pela Prefeitura do Recife, juntamente com o governo do estado de Pernambuco, mas atende a qualquer pernambucano ou qualquer brasileiro onde essa informação está chegando. Esse aplicativo tem o seguinte objetivo: você vai lá, baixa no teu celular Android e vai conectar com o médico diretamente quando você sentir os primeiros sintomas, ou se você sentir os primeiros sintomas da Covid, tá certo? O que acontece? Muitas vezes a gente tem os sintomas vão aparecendo e você fica preocupado em ir direto ao hospital. E o atendimento agora está sendo orientado para fazer inicialmente essa triagem. E lá o médico vai te orientar, inclusive por videoconferência, para que você tenha os cuidados iniciais desse teu problema de saúde, tá certo? Então esses médicos estão agora alojados lá na ETE Cícero Dias, uma das nossas escolas técnicas, e de lá esse aplicativo está sendo gerenciado para todo o estado de Pernambuco. Então você vem comigo e acompanha através aqui do nosso canal essa ideia, essa distribuição desse conteúdo, tá certo? Então, não esquece, é o Atende em Casa, aplicativo que serve para fazer uma triagem a respeito de tua saúde. Se você tem algum parente com sintomas de Covid, não vá direto ao hospital. Vai lá no aplicativo, interage com a equipe médica que eles vão te orientar a como tratar melhor esse teu problema de saúde, que é muito grave, tá certo? Então, corta para mim aqui, produção. E vamos para mais uma aula de matemática da segunda série do ensino médio. Beleza, tela geral. Vamos lá, aquecimento aqui, ó. A nossa aula de hoje vai ser massa. Uma aula que trata de conceitos e propriedades do cálculo de área e volume de sólidos geométricos, com ênfase nos prismas. Exato. Você aí do ensino médio vai começar a se deparar com estudos de caso de figuras geométricas espaciais, são elas prismas, cilindros, pirâmides, cones, esferas, para complementar todas as figuras para a gente ver aqui no ensino médio. Porém, na aula de hoje a gente vai trabalhar, vamos estudar esses conceitos e as propriedades nos cálculos de área e volume desse sólido geométrico, tá certo? Principalmente aplicado a esse sólido de hoje, que é o sólido chamado prismas. Vem comigo para a tela geral, corta para a tela principal, a gente tem muita coisa para ver hoje, vai ser massa demais. Cortou? Tela geral? Vamos lá, tela geral, tá aparecendo não? Deixa eu ver meu aluno vendo o slide total aí, sem tela geral. Vamos lá. Então coloca aquela no cantinho, é massa também. E a gente vai... Isso, tela geral chegou, massa. Vamos lá, aula começando. Você vem comigo, caderninho em mãos. Você que é aluno da segunda série do ensino médio, vem comigo. Aluno de terceiro ano, vem comigo também. Isso aqui está diretamente conectado com o Enem, tá certo? Vamos lá. Tema: conceitos e propriedades do cálculo de área e volume, com ênfase nos prismas. Então, a nossa expectativa de aprendizagem de hoje está aí na tela para você. Mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as fórmulas para determinação da medida da área e do volume de figuras geométricas e utilizá-las na resolução de problemas. Então aí está a expectativa de aprendizagem e a gente vai direcionar esse conhecimento para a figura geométrica chamada prisma, beleza? Então a aula de hoje está aí, atenção, estudaremos área da superfície de um prisma e seu volume, com aquelas propriedades que a gente viu inicialmente. Eu queria fazer você pensar nessa figura. Ô produção, coloca do lado dessa imagem aí que eu quero fazer um comentário dela aqui. Essa imagem eu trouxe para vocês, ela é muito rica, ela é bela, eu achei essa imagem espetacular. Então,
Eita, que legal. Essa imagem que você está vendo aí agora, eu vou virar até para ela aqui, ó, assim, ó. Essa imagem ela é muito legal. Ela está trazendo para a gente um aquário. E muitos professores têm o hobby, por exemplo, de criar peixinhos decorativos. Você em seu apartamento, você em sua residência, já teve vontade de criar peixinhos em seu apartamento? Eu digo para você que eu nunca tive essa vontade de criar, mas admiro muito o professor Altênis, professor José Altênis de Física. Ele inclusive desenvolveu um projeto numa das escolas que a gente lecionava a respeito da criação de peixes, a estrutura química da água, a parte de alimentação, ou seja, tem toda uma ciência por trás da criação desses peixes decorativos. Porém, eu queria trazer para você aqui uma visão matemática dessa figura. Observe que um aquário, esse aquário ele é composto completamente de vidro. Esses vidros são conectados por uma cola massa aí nas suas arestas, a conexão entre cada superfície dessa. E é importante tu perceber que essas superfícies são figuras geométricas planas. No caso, eles são apresentados aí como retângulos, tá certo? Mas observe só o que eu quero trazer para você de informação agora. Observe com atenção a imagem da tela anterior. Você observou comigo. Perceba que suas superfícies são constituídas de polígonos. O sólido tem pelo menos duas faces contidas em planos paralelos. E o terceiro item é que os planos que contêm as outras faces interceptam-se 2 a 2 em retas paralelas entre si. Dessa forma, sólidos com essas características são chamados de prismas, ok? Então, todos os sólidos que você se deparar no seu dia a dia que tenha essas características, pelo menos um par de lados paralelos, um par de faces paralelas, e conectando essas faces, essas figuras planas, fechando esse sólido, a gente tem aí a ideia de um prisma. Por exemplo, suave encosto, caixas de papelão desse formato. Eu tenho aí um recipiente de guardar biscoito ou chocolate ou utensílio. Você compra essa caixinha no supermercado com algum produto lá dentro e leva para guardar joia, guardar alguma coisa na tua residência. Ninguém nunca joga uma caixinha dessa fora. Até as embalagens de leite em caixa que você tem aí no supermercado. Então, o nosso dia a dia ele é repleto de figuras como essas aí, chamadas de prisma, tá certo? Então, como conceito, o que é um prisma? Eu trouxe para você o seguinte, ó, prismas são sólidos geométricos delimitados por faces planas, no qual as bases são polígonos congruentes que se situam em planos paralelos. Vamos entender aqui esse plano paralelo que eu falei para você no final dessa leitura. Por exemplo, eu tenho um plano A e esse plano A ele é paralelo a um plano B qualquer. Observe que eu posso montar uma diretriz conectando uma reta diretriz conectando os dois planos. E a partir dessa reta diretriz, eu posso pensar um polígono criado no plano da base, o plano alfa, e a partir dessa diretriz, que é uma reta de orientação, eu posso conectar cada um dos vértices dessa figura plana para o plano superior e cada ponto interno dessa figura plana, toda essa parte azulzinha, para a superfície do plano beta do plano superior. Observe que esse sólido geométrico formado a partir desse conceito, desse contexto, é chamado prisma. É importante você perceber que a face do plano beta e do plano alfa são faces congruentes, ou seja, elas possuem a mesma medida. Um prisma apresenta alguns elementos muito importantes para a gente entender todos os problemas que possam surgir a partir dessas figuras. Por exemplo, um primeiro elemento importante no prisma são as faces. E a gente percebe que ele tem dois tipos de faces, tá certo? Primeiro são as bases, são polígonos congruentes, como eu falei para vocês, essa parte em azul aí, por exemplo, e eu tenho faces laterais. Nesse caso, esse prisma está inclinadinho, e essas faces laterais são chamadas de paralelogramo. Em muitas vezes, a gente vai perceber aqui no nosso estudo, que essas faces laterais representarão retângulos, beleza? Vem comigo. Então, superfície total do prisma será sempre a união dessa superfície lateral, formada por esses paralelogramos, juntamente com as bases, tanto a base superior quanto a inferior. Então, quando eu falar de bases, tu já sabe, base 1,
base 2, base superior, base inferior. Beleza? Vem comigo. Outros elementos importantes no prisma são as arestas. E de modo que você, observando a figura que está aí na tua tela, você percebe que esse prisma tem dois tipos de arestas. Olha, as arestas que estão na base, no caso, dá uma observada aí no vérticezinho A, no vértice B. Esses dois vértices compõem aí a figura da base. Então é fácil a gente perceber que a conexão entre eles é dada por uma aresta que está nessa base. Já se a gente perceber a aresta que vai do ponto A até o ponto A', essa aresta compõe a parte da figura que está circundando ali o prisma, que é chamado de face lateral. Essa aresta, então, recebe o nome de aresta lateral. Então, as arestas do prisma são dois tipos de arestas. Arestas da base e arestas laterais. Beleza? Vem comigo, vamos continuar. Outro elemento muito importante do prisma é chamado de altura. E a altura do prisma nada mais é do que a distância que existe entre os planos da base superior e da base inferior. Perceba, nesse caso, que esse prisma está inclinadinho. A distância não tem nada a ver com a aresta lateral. Essa altura não tem nada a ver com a aresta lateral. Essa altura, ela é a distância que conecta os dois planos, tá certo? Os planos que formam a base da figura. Vamos embora. Com relação à nomenclatura, os prismas se organizam da seguinte forma. Eles são prismas, quando a base é um triângulo, a gente chama o prisma de prisma triangular ou prisma de base triangular. Então, quando o polígono da base é um quadrilátero qualquer, um retângulo, um quadrado, um paralelogramo, a gente vai chamar esse prisma de prisma quadrangular. Já quando essa base é um pentágono, a gente chama esse prisma de prisma pentagonal. Da mesma forma, a gente pode pensar, expandir esse conceito aí, ó, quando os polígonos das bases formarem hexágonos, heptágonos e assim por diante, octógonos, a gente vai formar ali prismas que recebem o nome de acordo com a quantidade de lados do polígono da base, tá certo? No caso, prisma hexagonal, a gente entende que é o prisma formado por bases que são hexágonos. Gente, existem pessoas que chamam de hexagonais. Eu vou chamar de hexagonais em homenagem aqui ao Náutico. Eu sou tricolor, mas aqui em Pernambuco o Náutico é hexacampeão. O Brasil vai ser hexacampeão daqui a algum tempo do mundo. A gente vai chamar de hexágono, hexagonal, beleza? Só um recorte de fala para a gente compreender e justificar aqui para todos vocês. Dando continuidade, a gente tem o seguinte. Vamos lá? Isso. Por exemplo, eu trouxe 4 tipos de prismas aí. O primeiro deles, ó, base triangular, prisma de base triangular ou simplesmente prisma triangular. O segundo, prisma de base quadrangular e assim vai, ó. Prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal e aí a gente vai entendendo como nomear esses prismas, tá certo? Outra coisa importante é que a classificação desses prismas acontece de algumas formas. Por exemplo, quando a gente observa a inclinação da aresta lateral em relação ao plano da base, podemos classificar os prismas como, olha só, tu percebe essa aresta em relação ao plano da base formando um ângulo de 90 graus? Então, dessa forma, a gente tem um prisma chamado reto. Já o prisma da figura do lado tem uma certa inclinação em relação à aresta lateral e base superior ou inferior. Quando isso acontece, o prisma é chamado oblíquo. Então, não te confunde, tá? Prisma oblíquo é aquele que a aresta lateral é inclinadinha. Prisma reto é aquele que a aresta lateral ela está totalmente na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Vamos continuar. A gente tem aqui ainda, vamos lá, massa. Perceba que quando o prisma for oblíquo, sua altura é diferente da aresta lateral. De novo, reforçando para você. Prisma reto tem a altura, que é a distância entre as faces das bases, tá certo? E o prisma oblíquo, os planos que compõem as bases, tem aí uma distância que é chamada de altura. Essa altura, nesse caso, diferente da aresta lateral. Beleza? Fica a dica para você. Continuando. Prismas regulares. Toda vez que essa palavra aparecer numa questão, tu vai entender que é o seguinte. Todo prisma reto, cujas bases são polígonos regulares, é chamado de prisma regular. Olha só, primeiro, a aresta lateral tem que estar vertical em relação ao plano da base. Isso é um prisma reto. Em seguida, o polígono que compõe a base tem que ser um polígono
regular, ou seja, as arestas da base todas têm que ter a mesma medida. Isso classifica um prisma como prisma regular, beleza? Vamos continuar. O prisma é reto e o triângulo ABC é equilátero. Então aí eu tenho chamado de prisma triangular regular. E aí eu posso também expandir o conceito para o prisma onde a base é um hexágono e as arestas são todas iguais. E essa figura traz para a gente um prisma hexagonal regular. Beleza, galera? Continuando aqui a nossa explanação, eu tenho o seguinte, prismas quadrangulares. Olha só, prismas quadrangulares a gente já sabe, a base tem 4 arestas. E aí eu tenho um monte de formato dessas figuras e que elas são muito especiais aqui para a gente. Ó. Todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Como assim? Observe que essa figura tem duas faces. A cada duas faces a gente pode compor uma figura paralela. Aí, por exemplo, a face da direita e a face da esquerda são figuras que estão em planos paralelos. A face da frente com a face de trás da figura também estão em planos paralelos, assim como a face superior e a face inferior. Figuras como essas são chamadas aqui de paralelepípedo. Lembra aquela pedra de formar calçamento nas ruas? Geralmente utilizada em cidades do interior, tal. Aqui na capital geralmente a gente já utiliza o calçamento, mas também tem muita rua ainda de pedras em formato de paralelepípedo, ladeira de Olinda, etc. A gente tem essa pedra, o nome dela é chamado de paralelepípedo, não é o nome da pedra, é o formato que ela é cortada, o formato que ela é organizada para você ter ali no seu calçamento, facilitando a tua passagem por locais antes de terra plana, tá certo? Só terra batida, digamos assim. Terra plana gera aí a ideia do terra esférica, terra plana, que eu não vou entrar nesse conceito, mas a terra não é plana. Continuando, aqui a gente tem essa figura que eu vou chamar agora, que é o seguinte. Se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Quando tiver essa caixinha totalmente formada aí, ó, o aquário, por exemplo, ele pode ser classificado como um paralelepípedo retângulo. Dessa forma, a gente continua. Se todas as arestas do paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ele é chamado de cubo ou hexaedro regular. Hexaedro porque ele tem 6 faces. E quando você se deparar aí com o teu professor com o estudo dos poliedros, ele vai nomear os poliedros, que são figuras espaciais formadas por faces poligonais, a partir do número de faces que ele tem. Então, hexaedro tem a ver com 6 faces. Nesse caso, o cubo, ele é um paralelepípedo, porque tem faces paralelas. Ele é um paralelepípedo retângulo e ele ainda assim recebe o nome de cubo porque ele tem as arestas todas com a mesma medida, beleza? E é muito especial essa figura pra gente. Então, continuando aqui, essa figura a gente vai passar para a próxima tela. Área de superfície de um prisma. Pronto, chegou no primeiro conceito que a gente vai tratar aqui de nossa aula com relação à expectativa de aprendizagem. Como a gente faz para calcular a área da superfície desse prisma? Olha só, o cálculo da área da superfície de um prisma é dado pela soma das áreas de todas as faces dele. Assim temos o seguinte, já que eu tenho esse prisma na tela daí, ó, o que acontece? Eu tenho uma área lateral, que é a soma de áreas dos retângulos que estão ao redor da figura, e eu tenho também uma área da base, que é a área do polígono que está na base de baixo, que a gente percebe que é igualzinho ao polígono que está na área de cima. Então, a área total ou área da superfície desse prisma vai ser dada pelo seguinte, a área lateral somada com 2 vezes a área da base. Então, a gente tem essa equação para ser utilizada daqui a pouquinho na hora de calcular a área total desse sólido geométrico, tá certo? Então, tu vai perceber que a área lateral formada por retângulos, nesse caso, já que o prisma ele é reto, e em seguida tu calcula a área das duas bases, base superior e base inferior. Ou seja, tu faz o cálculo de uma e duplica o resultado, já que o prisma tem essa característica, essa propriedade, tá certo? Então, observe.
A visão planificada de um prisma ajuda muito na compreensão do cálculo da área de sua superfície. Olha que legal. Aquele sólido antes que a gente tinha na questão anterior, um triângulo equilátero na base superior, outro na base inferior e lateralmente 3 retângulos. Pode ser representado por essa planificação que está aí, ó. E essa planificação a gente percebe com mais clareza que a base são 2 triângulos equiláteros e a área lateral formada por 3 retângulos. Dessa forma, você vai utilizar esse raciocínio para atingir o teu resultado na hora da resolução de problemas que a gente chega daqui a pouquinho, tá certo? Continuando, ó, a gente tem aí, por exemplo, vários sólidos geométricos e o mesmo conceito a gente pode aplicar nele, ó. A base triangular, calcula a área de um triângulo equilátero. A base quadrangular pode ser um retângulo ou um quadrado. Pentagonal, hexagonal. Vale a pena você depois buscar como calcular a área de um pentágono, tá certo? Fica a dica para você aprofundar seus estudos na aula de hoje. A gente não vai ter tempo para entrar nesse mérito de bases pentagonais. Mas a base hexagonal, vamos entrar porque tem uma característica bem massa que você vai perceber na minha aula daqui a pouquinho. Olha só, para você fazer o aprofundamento dessa aula agora, você precisa entender como calcular a área de algumas figuras geométricas. Conta para mim naquela tela que eu acho massa, essa tela que fica lado a lado com a figura. É muito legal, cara. Olha só, você sabe como calcular a área de um triângulo equilátero? Sério? Então, observa, um triângulo equilátero eu vou colocar na tela aqui agora. Triângulo onde cada lado tem a mesma medida, beleza? Lado L pode ser 10 centímetros ou 12 centímetros. O valor que for L, ele está espalhado nos lados da figura. E a gente sabe que a área desse triângulo é calculada por L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, beleza? Fixa essa fórmula. Dá um print aí. Vou fazer uma pose para printar essa tela. Assim agora. Printou? Massa. Guarda esse recorte. Tem que estar na tua aula, tá certo? Vem agora comigo o seguinte. Quando eu tenho na base um quadrado, como é que eu faço a área de um quadrado? Olha só, todo mundo sabe. Coloquei aqui só para a gente entender melhor e guardar essa informação. Se eu tenho um quadrado com lado L, todos os seus lados medem L. Dessa forma, a área do quadrado é multiplicar L por L mesmo, encontrando o resultado de L2, tá certo? L ao quadrado. Você pode também printar essa tela com outra pose aqui, ó. Massa! E aí eu vou para a área do retângulo, que tem o mesmo princípio da área do quadrado. Se eu tenho um retângulo com lados A e B, ou seja, lados paralelos ali com medidas iguais, então eu posso calcular a área do retângulo como um produto entre A e B. Massa! De repente eu chego na área de figuras planas como hexágonos. Olha que legal! Um hexágono, galera, ele é formado na sua estrutura plana por 6 triângulos equiláteros. Olha que legal! 3 triângulos, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Dessa forma, calcular a área dele é simplesmente multiplicar por 6 a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Gostou? Compartilha aí, ó. Printa essa tela e manda no meu Instagram. Você gostou? Tem um recorte de todas essas fórmulas que são muito importantes para a gente calcular a área de base desse sólido geométrico, tá certo? Vem comigo, continua agora. Para a gente verificar o volume desses prismas, a gente vai ter que entender o seguinte. Vamos seguir uma sequência de ideias matemáticas que facilita a compreensão do cálculo do volume de sólidos geométricos. Conversaremos agora um pouquinho com relação ao princípio de Cavalieri. Olha que legal, Cavalieri, esse cara lindo aí, ó. Vou fazer a pose dele aqui. Cavalieri tá aí. Cavalieri, o Bonaventura Cavalieri, nasceu na Itália no final do século XVI. Ele foi discípulo de Galileu. Ele deixou contribuições importantes nas áreas de óptica e de geometria. Percebeu como é massa? E ele diz em seu princípio o seguinte: esse princípio norteia todo o cálculo de volume de sólido geométrico que a gente vai estudar aqui a partir dessa aula, tá certo? Vem comigo. Considere 2 ou mais sólidos apoiados em um mesmo plano B. Plano B lá embaixo, e eu apoiei 2 sólidos geométricos quaisquer. Um quadrangular e outro pentagonal. Percebeu, né? Se, olha só, todos têm a mesma altura, os 2 sólidos possuirão a mesma altura. E se todo plano que eu criar alfa paralelo a esse plano beta e que corte os sólidos, determinar em todos eles
seções planas de mesma área, olha só aquela seçãozinha que está no plano A. Vou marcar para você aqui, ó. Essa seçãozinha aqui, ó, tá certo? Essa seçãozinha em verde escuro. Se ela tiver a mesma área que essa seçãozinha do lado de cá, nessa outra figura, isso garante que os sólidos terão o mesmo volume. Tu percebeu o princípio de Cavalieri? E dessa forma, a gente vai estender o conceito que a gente vai tratar daqui a pouquinho de blocos lógicos para todas as figuras espaciais, por enquanto, prisma, tá certo? Por exemplo, eu posso verificar com você daqui a pouquinho, com muita facilidade, que o volume de um prisma vai ser dado pela área da base multiplicada pela sua altura. É importante você saber o seguinte, printa essa tela aí, gente, essa tela é importante para você. Toda vez que uma questão trouxer para você a unidade de medida metro cúbico, olha só, volume de um sólido geométrico, e eu calculei ali suas medidas em metro, logo eu teria a resposta dada em metro cúbico. Então você pode fazer uma relação com a capacidade de armazenamento de fluidos desse corpo. Por exemplo, se eu tiver um reservatório de água, esse reservatório de água tiver com 1 metro cúbico de volume, eu tenho certeza que ali cabem 1000 litros de água, que é o nosso líquido precioso, onde tem a ver com densidade, aquela resenha toda, por isso que a gente compara com água, tá certo? Mas 1 metro cúbico de volume equivale ali a 1000 litros de água, beleza? Se eu tenho uma garrafinha qualquer de água com 1 litro, a gente sabe que dentro dela tem ali uma relação com mililitros, 1000 mililitros. Então, 1 litro d'água, 1000 ml de capacidade de armazenamento, tá certo? Aí eu tenho uma outra relação seguinte, se eu pegar um piloto que tem aproximadamente aqui 10 centímetros, se eu formar um cubo com esse piloto de aresta, tá certo? Esse cubo 10 por 10 por 10 vai trazer para a gente um volume que equivale também a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de capacidade. Da mesma forma, a gente pode estender o conceito dizendo que 1 centímetro cúbico vai trazer para a gente a ideia de 1 mililitro. Massa? Printa essa tela que vai ser importante para a resolução de problemas. Olha só, aqui a gente vai tratar de alguns prismas especiais. O primeiro deles é o seguinte, ó, o prisma retângulo é um prisma quadrangular. Suas faces são 2 a 2 congruentes. Está aí o prisma quadrangular e as faces 2 a 2 congruentes. Olha que legal, A, B e C são as dimensões desse paralelepípedo. Comprimento, largura e altura ou profundidade de acordo com a abordagem do problema. Vamos obter agora o valor da diagonal D em função das dimensões A, B e C dessa figura. Não é muito objetivo da nossa aula fazer esse cálculo de diagonais, mas já que estamos falando de prisma, vamos completar todo o serviço, tá certo? Eu tenho aí, ó, A, B e C, medidas de comprimentos no prisma, as dimensões dele, comprimento, largura e altura, e eu vou fazer o seguinte, ó, tu percebe que existe aí uma diagonal da base. Essa diagonal da base é chamada de Dzinho, está marcada em vermelho. E eu posso calcular essa diagonal da base e também essa diagonal do próprio prisma, que é a Dzão. Dzinho, diagonal da base, Dzão, a diagonal que conecta internamente o prisma, tá certo? Observe que Dzinho atende ao teorema de Pitágoras, porque ela é uma hipotenusa, ó. Então, Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Da mesma forma que Dzão também atende a um teorema de Pitágoras, só que agora em relação aos lados C e a diagonal Dzinho. Como a gente já viu que Dzinho é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, vê que coisa legal. Eu tenho a diagonal do prisma ao quadrado medindo a soma das 3 dimensões sempre elevadas ao quadrado. Dessa forma, eu tenho o seguinte, eu posso calcular aí uma raiz quadrada da soma desses quadrados formados pelas arestas e encontrar o valor dessa diagonal principal do sólido geométrico. Percebeu como é fácil? Se ligou na ideia? Qualquer dúvida, volta ao vídeo e vê com paciência essa explicação, tá certo? De repente eu tenho área de superfície desses paralelogramos. Por exemplo, vamos ter que de paralelepípedo, tá certo? Corrija aí. Temos que planificar a superfície total desse paralelepípedo de dimensões A, B e C, como a gente vai obter na figura agora. Olha só, eu tenho A, B e C, e aí eu vou tentar planificar ele, tá certo? Observe que a medida da aresta A, ela é colocada aqui nessa situação, e eu vou expandir onde ela apresenta aqui nessa figura. A aresta B, que é a altura dele, ó,
está conectada nessa situação depois de planificado. E em seguida a gente tem outras situações onde encontramos a mesma medida dessa aresta. Assim como a arestinha C, que é a largura desse sólido, ele vai estar espalhado aí, ó, em outras situações para compor a figura. Tu percebe que, por exemplo, olha só, esse retângulo que está aqui, tu percebe esse retângulo que está aqui? Como é que eu calcularia a área dele? Muito bem, ó, A vezes B é o que está aqui, ó. AB e AB serve para calcular a área desses dois retângulos. Então, na hora que eu quero calcular a área total desse sólido, eu posso fazer duas vezes a área que eu encontrei, AB, já que ela aparece na planificação duas vezes. Observe agora o que acontece com os lados onde tem o retângulo BC. Olha, ele apresenta um BC aqui e BC aqui. É uma multiplicação entre a arestinha B e a C para encontrar essa área. E já que essa área aparece duas vezes, aqui na área total eu vou fazer B vezes C multiplicado por 2. Dessa forma, eu tenho aqui ainda, ó, duas vezes o plano, o retângulo formado pela aresta A e a aresta C. Quando eu multiplico esses dois valores e jogo aqui na minha área total, eu tenho o dobro desse retângulo. Dessa forma, eu posso encontrar a área total de um paralelepípedo. Cadê aqui, ó? Corta esse paralelogramo aqui, ó. Pode deixar ele aí, não tem problema não. Vou deixar aqui só marcado para você ver que tem um vacilo aqui nesse texto. E você vai associar aqui ao paralelepípedo. Então a área total vai ser duas vezes as áreas independentes entre cada aresta. Dessa forma, se eu multiplicar A vezes B, somar com A vezes C, somar com B vezes C, eu duplico esse resultado e encontro a área total desse sólido geométrico, beleza? Observe ainda o volume. O volume é um caso muito massa. Eu tenho, por exemplo, um volume de um cubo com aresta valendo uma unidade de medida. Então, o volume será dado pelo comprimento, largura e altura, onde eu tenho uma unidade de medida ao cubo, tá certo? Observe agora que eu fiz esse sólido aparecer para você, onde ele tem comprimento de 5 unidades, largura de 3 unidades e altura de 4 unidades. Dessa forma, eu posso calcular o volume, o total de pecinhas aí, pela multiplicação entre os resultados 5, 3 e 4, gerando 60 unidades de medida para a gente, percebeu? Dessa forma, desse modo, o volume de um paralelepípedo cujas dimensões são A, B e C será dado por A vezes B vezes C. Só isso, e a gente considera a unidade de medida tratada e coloca ela sempre elevada ao cubo, beleza? E assim a gente faz o volume de uma figura como essa figura tão bonita. Corrija aí, tá, gente? Figura de paralelepípedo, tá certo? Podemos interpretar o volume dessa figura de outra forma. Olha só, A, B e C, eu tenho as três medidas sendo multiplicadas. Se eu fizer somente a multiplicação entre A e B, o que eu tenho? Eu tenho a área da base. Dessa forma, o volume será dado pela área da base multiplicada pela altura, que chega na nossa famosa fórmula de volume de sólidos chamados de prismas, tá certo? A área da base multiplicado pela altura, beleza? Lembrando, temos aqui, ó, um erro nessa parte do slide aqui, ó. Foi colocado paralelogramo. Coloca, por favor, paralelepípedos. Beleza, galera? Vem comigo agora. Outro prisma especial é o cubo. O cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes. Por isso, qualquer de suas faces podem ser consideradas como base. Dessa forma, eu tenho aí, ó, arestas todas medindo A, e o prisma, ele vai ser muito fácil, o cubo vai ser muito fácil de calcular, por exemplo, sua diagonal interna. Eu tenho aí essa figura, que você já conhece, que é o cubo, medidas A, eu tenho a base valendo Dzinho. Olha que legal, esse Dzinho é só você fazer o teorema de Pitágoras e encontra Dzinho ao quadrado igual ao dobro de A ao quadrado. Dessa forma, observe, eu posso encontrar a diagonal interna dele, fazendo outro teorema de Pitágoras entre o cateto Azinho e o cateto D. Dessa forma, o que acontece? Eu vou substituir D ao quadrado pelo que eu encontrei aqui do lado, ó, pelo que eu encontrei que é o dobro de A, coloquei aqui no lugar de D, e aí eu encontro exatamente que a diagonal principal desse cubo vai ser dado por 3 vezes A ao quadrado. Mudando a potência para radical,
eu encontro que essa diagonal é 3 vezes a ao quadrado. Eu já disse para vocês, todo número, quando ele está elevado ao quadrado, ele sai do radical, ficando somente a letrinha A vezes raiz de 3. A é a aresta vezes raiz de 3. Essa multiplicação dá para você a diagonal interna desse sólido geométrico. Por exemplo, se esse cubo tem a aresta medindo 10, a diagonal, 10 raiz de 3. Se esse cubo tem a aresta medindo 20, a diagonal principal dele, 20 raiz de 3. Não tem mais o que fazer, não precisa de todo esse cálculo para você chegar no resultado final dessa continha, tá certo? Então, por exemplo, se uma questão traz assim para você, a diagonal interna de um cubo mede 5 raiz de 3. Qual a medida da aresta dele? Ora, 5, porque é exatamente o valor que está na frente do raiz de 3. Percebeu como é fácil? Então não precisa de cálculo, é só você ter esse conhecimento na tua cabeça e vai facilitar muito a tua vida aqui em geometria espacial. Vem comigo, continua. Área de superfície desse cubo. Olha só, um cubo quando ele está planificado, eu vou perceber que ele é formado por 6 quadrados. Olha, quadrado 1, 2, 3, 4, quadrado 5 e quadrado 6. Dessa forma tu sabe, se a aresta do cubo vale A, cada quadradinho desse, a área dele vale A ao quadrado. Então, a área total de uma figura como essa é 6 vezes A ao quadrado. Colocou aí o tira dúvida na hora da fórmula, beleza. Mas se você quiser qualquer dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Manda para a gente aí, que a gente vai interagir com você daqui a pouquinho, tá certo? Olha só, pessoal. O volume de um cubo também segue aquele mesmo princípio do volume do paralelepípedo que a gente viu anteriormente. Olha que legal. Uma unidade de volume, eu tenho aí estendido para duas medidas de aresta. Ele vai ter exatamente 2 elevado ao cubo como volume, ou seja, 8 sólidos geométricos compondo essa figura. E se eu tenho 3 por 3 e 3 de altura, se você contar cada sólido geométrico desse aí, ó, vai dar um total de 27, que é o mesmo que 3 ao cubo. Dessa forma, a gente pode dizer que o volume dele é dado pela medida da aresta elevada ao cubo. Viu como é fácil? Tranquilo, tranquilo? Pega o valor 10 como aresta. Um cubo cuja aresta é 10, seu volume será 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Encontrou 1000 unidades de medida ao cubo. Foi fácil? Então, vamos praticar para a gente entender melhor cada uma dessas situações tratadas aqui em alguns problemas, tá certo? Umas questões eu faço, outras ficam para vocês, como nossa prática aqui o tempo inteiro traz para a gente. Então, vamos lá. Vamos calcular a área da superfície do prisma triangular regular, sabendo que a aresta de sua base mede 10 e sua aresta lateral mede 18. Vamos para o quadro? Vamos fazer aqui, vamos fazer na telinha aqui. Na telinha eu faço assim, ó. Primeiro, vou calcular a área da base. A área da base vai ser, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De onde isso, professor? Eu sei que isso é um triângulo equilátero. Aqui, ó, ou base superior ou a base inferior. Eu tenho um triângulo equilátero como a área da base. Dessa forma, eu sei que, olha só, a aresta da base mede 10. Se a aresta da base mede 10, fica fácil, ó. 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado resulta para a gente o 100 vezes raiz de 3 dividido por 4. Olha só, quando eu divido 100 por 4, encontro o resultado 25. E eu coloco aqui, ó, o raiz de 3 como a área da base. 25 raiz de 3 unidade de medida. Viu como é fácil? Mas isso é somente a área da base. A questão pediu agora a área total, não é verdade? A área da superfície. Para isso, você percebe que essa figura é formada por 3 retângulos. Olha só, 3 vezes a área do retângulo. Isso vai ser a nossa área lateral. Observe, esse retângulo aqui tem a aresta lateral medindo 8 unidades de medida. E aqui, ó, de frente, eu tenho 10 unidades de medida com uma aresta da base. Ou seja, 3 vezes 10 que multiplica 18. Aqui é 18, tá, gente? 18. Então, quando eu faço a multiplicação entre 10 e 18, eu encontro 180. E quando eu multiplico esse resultado por 3, eu vou encontrar que essa área lateral será de 3 vezes 180. Fazendo a continha simples,
Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, dá 5. Então eu tenho 540 centímetros quadrados como área lateral e 25 raios de 3 centímetros quadrados como área de uma base. Beleza, galera? Então o que acontece? Agora eu tenho que juntar todas essas figuras. Dessa forma eu sei que eu tenho duas bases. Então a área total dessa figura fica 2 vezes a área da base somada com a área lateral. Dessa forma eu encontro o seguinte, ó. A área total será dado por 2 vezes, lembra quanto que era? 25 raios de 3, ó, somado aqui com 540. Olha que legal, eu tenho aqui a medida 50 raios de 3 somado com 540 e isso apresenta a nossa área, ou área da superfície total. Mas observem, em algumas questões, o raiz de 3 traz para a gente como se fosse 1,7. Algumas questões, alguns vestibulares dizem assim, admita raiz de 3 aproximadamente 1,7. Se isso aqui acontecer, aí você faz assim, ó, a área total será dada por 50 vezes 1,7 somado com 540. Então, quando você multiplica 50 por 1,7, bora fazer no cantinho aqui, ó, 50, 1,7. Olha que legal. 0, aqui eu tenho 35, eu tenho aqui, ó, 0, aqui eu tenho 5. Já sei. 0, 5, 8, uma casa decimal, 85. Então, essa nossa área total será 85 mais 540. Encontrando a área total valendo, olha só, 5, 4 dá 12, vem 1, e aqui eu tenho 6 centímetros quadrados como área total dessa figura. Viu como é fácil? Muita paciência, cálculozinho simples de multiplicações e de áreas de figuras planas e você encontra a área da superfície total desse sólido geométrico, beleza? Agora, o que aconteceria se a questão trouxesse essa abordagem? Essa daqui eu vou deixar para você fazer, eu vou montar contigo e você vai fazer essa questão e vai mandar lá para o Instagram ou do EducaPE ou o Instagram do professor Walter. Você coloca assim, ó, no Instagram, prof.walterpessoa, manda foto do teu caderno para mim, mas principalmente fotografa a tua resolução e manda para o teu professor dar uma corrigida, porque ele vai validar essa tua aula. Quem sabe ele dá um pontinho ali, tá certo? Olha só, uma empresa produtora de óleo de soja está modificando sua estrutura de embalagens. A partir do próximo mês, o produto será comercializado em recipientes no formato de prisma triangular regular. A aresta da base desse recipiente será de 10 centímetros e sua aresta lateral mede 22 centímetros. Qual a capacidade de armazenamento desse recipiente? Tu percebeu a ideia? Ó, produção, tu percebeu que legal? Mesmo sólido geométrico, 10 de aresta, você faz o cálculo da área da base e multiplica pela altura. Substitua a raiz de 3 por 1,7 e diga para mim qual é o volume desse sólido ou a capacidade de armazenamento. Quando eu falo em capacidade de armazenamento, você traz a abordagem ou em mililitros ou em litros, beleza? Fica fácil assim? Faz essa questão, área da base vezes a altura e chega nessa resposta e manda para minha rede social, tá massa? Olha só, eu tenho como apresentar para você agora mais outras propostas de questões. Vem comigo. Essa questão eu queria dedicar a um professor parceiro lá da ETE de Surubim, professor Jaciel. Um abraço para você, meu querido, e para todos os seus alunos lá dessa escola que mora no meu coração, tá certo? Quem sabe aí, depois da pandemia, a gente vai visitar essa escola, vou ter o maior prazer de estar aí com vocês. Essa questão eu fiz pensando no professor Jaciel. Ele disse assim, ó, a questão diz assim, o professor Jaciel, nem sei se isso é verdade, mas eu supus aqui uma situação. O professor Jaciel, além de lecionar matemática na ETE de Surubim, tem uma paixão toda especial por criação de peixes decorativos. Na última semana, ele encomendou um novo aquário para sua residência. Ao realizar a compra, o professor apresentou sua necessidade de ter um aquário totalmente de vidro, em forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas das arestas da base é de
1,80 metros, 1,80 m, e 0,90 metros, 90 centímetros, 0,9 metros, respectivamente. Enquanto a aresta lateral mede 0,60 metros, ou 60 centímetros de altura. Desprezando a espessura do material utilizado para fazer o aquário, indique a área total de vidro necessário para construí-lo e qual sua capacidade de armazenamento de água, sabendo que deve-se deixar 10 centímetros da borda superior de vidro até onde a água vai ficar. Corta para mim, produção, tela dividida aí, ó. Vê que legal, coloquei Jaciel aí da ETE de Surubim num problema que está trazendo exatamente a volta ao início da aula. Aquele grande aquário, aquela figura geométrica que a gente viu que o nome dela é prisma, e aí o professor agora encomendou essa figura, que o custo dela é dado pela área de vidro utilizada, junto com a mão de obra, na verdade. Então por isso que eu perguntei qual é a área da superfície dessa figura, e depois quantos litros d'água é possível a gente colocar ali. Agora perceba, a altura que a gente apresentou, 60 centímetros, mas na tua conta só pode valer os 50 centímetros da água, porque 10 aqui em cima fica vazio, tá certo, galera? Então, muita atenção, tenta resolver esse probleminha aí, manda para o teu professor na escola. Eu acho que já se vai ficar muito feliz em receber o print de vocês, estudantes, da resolução dessa questão, e manda para mim também, prof.walterpessoa no Instagram, que a gente vai interagir com você, vai ficar muito feliz de receber essa tua resposta, tá certo? Olha só, eu tenho aqui um outro problema de desafio para você, que é o seguinte: para aproveitar melhor as lives dos artistas durante a pandemia do coronavírus, o professor Jonathan Cavalcante não deixa faltar gelo para acompanhar seu refrigerante preferido. Enquanto estava presencialmente na escola, a ETE de Gravatá, abraço para todos da ETE de Gravatá, o professor Jonathan, o professor Jader e o professor Léo Sandro. Enquanto ele estava presencialmente lá na ETE de Gravatá, uma professora amiga vendeu-lhe 12 bandejas para a produção de cubos de gelo. Cada um desses cubos possui arestas medindo 3 centímetros e cada bandeja tem espaço para 20 cubos de gelo. A pergunta agora é: quantos ml de água o professor precisou utilizar para produzir a capacidade máxima de cubo de gelo de suas novas bandejas? Então fica aí a dica para você. Professor Jonatas, um abraço para você. Coloquei você aqui no nosso EducaPE numa questão que eu pensei que você gosta de colocar um gelinho na Coca-Cola, no Guaraná Antártica, não é verdade? E acompanhar essas lives de final de semana. Tá aí, galera, resolve essa questão, calcula o volume de cada cubo de gelo, tá certo? Já que a aresta é 3 ao cubo, para encontrar essa medida em centímetros cúbicos, aí você transforma para ml. Lembra? Cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Faz tua conta e manda lá para o professor. A bandeja tem 20 cubinhos de gelo e existem 12 bandejas. Tu faz 12 vezes 20 e multiplica pelo volume de cada cubinho desse e tem lá o total de ml que ele vai utilizar de água para construir ali ou produzir seu gelinho para as lives de final de semana. Se ligou, galera? Para encerrar a nossa aula, tem mais um problema aqui agora para a ETE de Goiânia. Um problema que foi proposto na cidade de Goiânia, que é o seguinte: uma caixa d'água será construída em um bairro próximo à ETE de Goiânia. O reservatório terá o formato de um prisma hexagonal regular, cujas arestas da base medem 4 metros e a aresta lateral mede 5 metros. Ao tomar conhecimento dessa construção, a professora Amanda Marques apresentou o projeto aos estudantes de suas turmas de matemática, garantindo nota extra àqueles que resolvessem os problemas abaixo. Olha, só uma suposição, tá? Nada garantido por Amanda. Quantos litros de água será possível armazenar nesse reservatório? Base hexagonal, 6 triângulos equiláteros e multiplica pela altura. Encontra em metro cúbico e tu lembra, cada metro cúbico vale 1000 litros. Em seguida, se uma família gasta aproximadamente 85 litros d'água por dia, quantas famílias será possível abastecer em um período de 30 dias com essa caixa d'água, com esse reservatório? Com essa questão, galera,
tenta responder, manda para minhas redes sociais, manda para o teu professor a resposta que eles vão ficar muito felizes em te ajudar na correção e receber teus resultados. Abraço Amanda, abraço Jonatas, professores que estão fazendo os fascículos para vocês do ensino do segundo ano do ensino médio, os fascículos que estão maravilhosos, você já deve ter recebido algum deles das aulas anteriores e vai receber o fascículo dessa aula em breve, beleza? Beijo no coração, galera, nosso tempo acabou, infelizmente. A todos que mandaram suas dúvidas, vou responder pelo Instagram, pela rede social do EducaPE. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. E você que é aluno de primeiro e segundo que está até aqui, vem comigo para a aula do terceiro, é daqui a pouquinho. 10 minutinhos, tá certo? É só o tempo de mudar aqui o cenário, organizar as coisas, mudar o slide e a TV volta com a gente e o YouTube também. Tchau, galera. Tchau, tchau. Até mais.